Pois é, rapaziada, tudo que tá ruim pode piorar, e foi exatamente isso que aconteceu ontem à noite. O Cruzeiro, que vinha super bem dentro do Campeonato Brasileiro, conseguiu a proeza de, dentro de casa, perder para o Cuiabá e empurrar o Vasco para a zona de rebaixamento. Então, o vídeo de hoje vamos comentar sobre a situação de tabela, vamos comentar também sobre o próximo desafio do Vasco aí nesse sábado contra o Fortaleza, fora de casa, um jogo aí, cara, desesperador, a verdade é essa, preocupante aí, né, depois dos desempenhos fraquíssimos que o Vasco teve até agora dentro da competição. E também vamos falar sobre assuntos referentes ao mercado da bola. Ontem à noite aí, o Vasco acertou mais uma contratação, parece que tá ali brigando também por outros reforços aí, né, jogador para meia de armação, primeiro volante, segundo volante, atacante aí de beira de campo. Então a gente vai trazer tudo isso, muito mais, declaração também ali muito bacana do Thales Magno, né, falando sobre um possível retorno dele pro Vasco, e também uma entrevista do Abel Braga, na qual ele despistou ali, né, situação envolvendo uma possível saída dele para o Internacional de Porto Alegre. Então já convido todos vocês a se inscreverem aqui no canal. Quem ainda não está inscrito, faz o seguinte, corre lá embaixo desse vídeo, clica naquele botãozão vermelho, né, escrito inscreva-se, vem fazer parte da nossa família, que aqui todo dia tem notícia, vídeo para vocês de manhã, de tarde, de noite. Lembrando que os vídeos vão ao ar às 5 da manhã, 4 da tarde, depois às 8h30 da noite. A gente faz a nossa tradicional live, né, ali de 1 hora e meia de duração, e peço também a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, né? Logo ali embaixo do vídeo tem um botãozão com o dedo para cima. Peço para você aí não esquecer de correr lá e clicar para ajudar no crescimento e na divulgação do nosso trabalho. Beleza? Então bora começar o vídeo falando justamente aí sobre essa notícia, né, que obviamente vem aí com muita tristeza pro vascaíno. Mais uma vez, o Vasco volta a entrar na zona de rebaixamento, né? Preocupante a situação. Ontem tivemos uma partida entre o Cruzeiro e o Cuiabá, o Cruzeiro franco favorito, vinha fazendo até agora um grande campeonato brasileiro, né, despontando ali como um dos líderes da competição, e por incrível que pareça, o que aconteceu foi Cruzeiro em casa, favoritaço aí para a partida de ontem, conseguiu perder por 1-0 para o Cuiabá, e com esse resultado o Cuiabá passou o Corinthians, passou o Vasco, né, empurrou o Vasco para a zona da degola, né? O Vasco agora nesse momento é o 17º colocado da competição, né? Entrou ali na zona de rebaixamento nessa 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela frente agora temos o Fortaleza no próximo sábado, situação desesperadora, preocupante. O time do Vasco não vem jogando bem, a grande verdade é essa, por mais que o Maurício Barbieri minta, né, descaradamente nas entrevistas coletivas, falando que o Vasco tá perdendo oportunidades, que não tá aí conseguindo fazer os gols. A grande verdade é que o Vasco não cria, o Vasco simplesmente ele é dependente de uma jogada, que é bola na área. O Vasco só consegue criar perigo dessa forma, no último jogo ali com 2 cabeçadas do Calma Barros, né, uma que acabou resultando no gol e uma outra ali que o goleiro do São Paulo fez uma ótima defesa, né, poderia ter o Vasco feito 2 gols dessa forma. E cara, é triste, né, triste ver o Vasco jogando assim. São 5, quase 6 meses de trabalho do Barbieri, não tem uma jogada ensaiada, não tem uma mudança de esquema tático, a gente não vê um time ali que gosta de manter a posse de bola, e a probabilidade que nesse próximo jogo de sábado o Vasco volte a jogar de forma reativa, retrancado, tentando sair no contra-ataque, mas a gente fica aí, né, na esperança, né, torcendo para que as coisas mudem, para que a gente possa, nessa semana de treinamento, ter ali alguma mudança tática, atitude aí, obviamente, né, mais intensidade. Lembrando que o Vasco não contará com o Pedro Raul, tá suspenso, levou o 3º cartão amarelo, mesmo estando no banco de reservas. É impressionante, né, essa situação, essa crise que o Vasco vive no momento, né, e o Barbieri vai ter que quebrar a cabeça, né. A tendência é que ele escale ou o Alex Teixeira, ali de centroavante, de falso 9, né, ou ele pode também utilizar Ignaldo, que não vem sendo relacionado, o Juan Cruz, que é o reserva imediato do Pedro Raul, tem o Figueiredo, que poderia jogar também, né, como centroavante, e tem o nosso Ryan, da base, do Sub-17, do Sub-20, que é uma grata revelação, mas seria uma responsabilidade muito grande, né, tacar nas costas do moleque, né, a titularidade nessa partida aí de sábado contra o Fortaleza. Mas enfim, como eu falei, torcer para que o trabalho dessa semana surta um efeito positivo, que o Vasco possa ir a campo de diferente, né, principalmente com uma atitude diferente, é o que o torcedor quer para poder encarar o Fortaleza. E cara, só nos resta vencer, só nos resta a vitória, né, para a gente conseguir sair
da zona da degola, para a gente poder ainda não se afundar ainda mais dentro do Campeonato Brasileiro. Só os 3 pontos interessam. E mais uma vez, o Barbieri pressionado, em caso de derrota, a situação fica insustentável, ainda mais porque o jogo seguinte é contra o nosso arquirrival, é contra o Flamengo, né, que vem crescendo de produção dentro do Campeonato Brasileiro. Mas como eu sou maluco, como eu sou doido pelo Vasco mesmo, já fiz a minha fezinha lá na Betano, já apostei meus R$ 100 na vitória do Vasco, como eu faço em todos os jogos. Se eu acertar, se o Vasco vencer, vou botar quase 700 pila no bolso. E você, que quiser fazer o mesmo, a Betano aí tá com uma promoção que eles estão dobrando, né? Eles estão dando para você de presente 100% no seu primeiro depósito, para você poder tirar proveito dessa parceria. Só correr no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, tem o link lá da Betano, tem o código promocional para você clicar, né, e poder garantir aí os seus 100% de bônus também, beleza? E agora vamos passar para o assunto principal do vídeo, que é mercado da bola, né? Porque após, né, esse início do Campeonato Brasileiro deplorável, vexatório do Vasco, parece que a 777 virou a chave e falou, ó, não tem outra solução, não tem outra forma, a gente vai ter que adiantar parte ali do dinheiro, né? Parece que o Paulo Brax, que é o executivo de futebol do Vasco, enviou um ofício, né? Mandou ali, enfim, um recado lá para os executivos da 77 pedindo que a empresa americana libere, né, parte dos 120 milhões que entraria no Vasco somente em setembro de forma antecipada, que esse dinheiro possa chegar agora, né, no mês de junho, para que o Vasco possa comprar jogadores, né? A tendência era que no meio da temporada o Vasco só trouxesse jogadores em final de contrato, mas como a situação está descambando aí para mais um rebaixamento, o Vasco já nesse momento dentro do Z4, né? Parece que os americanos ali vendo essa situação se complicando a cada dia a passar, estão ali realmente dispostos a liberar. A gente não sabe ainda o valor, se vai ser 20, 30, 40, 50, 60 ou mais milhões, né, para que o Vasco possa ir ao mercado e comprar jogadores de qualidade, jogadores que cheguem para assumir a titularidade, né, jogadores que possam realmente elevar o nível técnico, físico, tático dessa equipe. Mas enfim, agora a gente fica na expectativa sobre tudo isso, né? Antes da gente falar sobre alguns jogadores, né, inclusive jogadores que já estão acertados com o Vasco, primeiro uma informação sobre Abel Braga, né? Há poucos dias atrás, o Abel deu uma entrevista, né, falando que poderia no futuro trabalhar no Internacional de Porto Alegre. Isso caiu muito mal, né? O torcedor vascaíno ficou indignado. Pô, que negócio é esse? O cara tá no Vasco, já tá falando de trabalhar no Internacional. Ontem o Abel ali veio a público, pediu desculpa, falou que não vai sair do Vasco, que tem contrato com o clube, que respeita o Vasco e tudo mais. Enfim, é uma bola fora do Abel ter dado aquela entrevista anteriormente, mas pelo menos agora veio a público e se retratou. Em relação a Thales Magno, né? Ontem à noite o Thales deu uma entrevista lá em Nova York, né? Ele que atua lá pelo New York City, e o Thales, cara, abriu o coração, falou, ó, meu sonho, minha maior vontade é voltar a jogar no Vasco, né? Hoje eu sei que é muito difícil, porque ele atua no New York City, que é um time do Grupo City, que no Brasil tem o Bahia, né? Que hoje em dia é o Bahia City. Então, realmente, vejo com muita dificuldade um retorno hoje do Thales para a Colina, né? Para o Vasco, mas bacana o Thales ter falado isso, né? Esse sentimento que ele tem pelo nosso Vascão. Realmente, quem sabe no futuro, né? Enfim, ele, de repente, saindo do New York City, indo jogar no outro clube, o Vasco não possa repatriá-lo. Sem dúvida nenhuma, hoje teria vaga nesse elenco vascaíno. Mas, enfim, vamos agora falar sobre contratação, né? Ontem à noite, informação trazida em primeira mão pelo meu irmão, né, que já trabalhou com a gente aqui no canal, Carlos Berbet. O Vasco fechou a contratação do atacante Serginho, jogador brasileiro, mas que nunca atuou no Brasil como profissional. Um jogador de 28 anos, saiu muito cedo, né, para atuar em clubes lá do leste europeu. Nessas últimas temporadas ele estava atuando na Turquia, no Giresunspor, e o Vasco aí assinou já um pré-contrato, né, o contrato dele lá na Turquia vence agora, no final do mês de maio, no final do mês de junho, ele chega de graça ao Vasco. O Vasco disputou essa contratação do Serginho com o São Paulo e com o Grêmio, né? Mas parece que a proposta cruzmaltina teria ali deixado o jogador muito satisfeito, né? O projeto do Vasco de longo prazo teria ali impressionado o jogador. Não conheço, não sei se é um bom atleta, não vem me perguntar se eu acho que vai dar certo ou não, porque realmente nunca ouvi falar. Espero que dê certo, torço para dar certo, mas não acho que é um jogador de nível, né, para mudar o patamar, o nível técnico do Vasco, porque não é um jogador de renome, não é um jogador que vai chegar, né, e movimentar, enfim, a mídia, as redes sociais vascaínas, mas
com toda certeza torço para dar certo, né? Se estava sendo disputado pelo São Paulo e pelo Grêmio, provavelmente o jogador deve ter uma certa qualidade. Ele é um atacante de lado de campo, né? Ele é destro e geralmente a Lua atua ali pelo lado esquerdo, como um ponta esquerdo, veloz. Eu vi alguns vídeos dele, realmente tem muita velocidade, agudo, mas como eu falei, é torcer para dar certo. Eu acho que é muito mais uma aposta do que uma certeza, né, de um jogador que chegaria para resolver o problema do ataque vascaíno. Além do Serginho, o Vasco também está buscando, né, um primeiro volante, o Bruno Henrique, ex-jogador do Corinthians, ex-jogador do Palmeiras, é a bola da vez, né? O jogador que o Vasco está tentando como prioridade máxima. Mas além do Bruno Henrique, o nome do Campuzano, que também, por sinal, atua lá no Girapunsur, né? Mesmo clube do Serginho aí, voltou a ser especulado, voltou a ser ventilado no Vasco, né? Parece que o Vasco voltou a fazer um contato com o Boca Juniors, né? Para tentar o empréstimo do Campuzano até o final do ano. Particularmente, acho o Bruno Henrique mais jogador. Acho que é um jogador experiente, um jogador maduro, um jogador que certeza absoluta que se chegasse hoje no Vasco ia ajudar ali junto com o Jair, junto com o Marlon, junto com o Cauã Barros a arrumar esse meio de campo do Vasco. Então, por mais que seja um jogador mais velho, de 33 anos, eu com certeza iria, né, priorizar a contratação do Bruno Henrique, mas a gente sabe, o mercado brasileiro hoje tem outros clubes que também têm interesse no jogador, como o próprio Botafogo, né, nosso arquirrival carioca aqui, também estaria buscando a contratação do Bruno Henrique. Além desse primeiro volante, né, além desse atacante de lado de campo, o Vasco ainda busca o famigerado camisa 10, né, o meio armador, o jogador ali que vai comandar esse meio de campo para poder abastecer o ataque, né, nomes como o do James Rodrigues, como a gente falou para vocês na semana passada, foi sondado. Outro jogador que também foi sondado é o Lanzini, que acabou de se despedir lá do West Ham da Inglaterra, né? Um jogador argentino que quer voltar para a Sul-Americana, né? Quer voltar aqui para a região de Brasil, Argentina, enfim, um jogador que o Vasco fez uma sondagem, ainda não fez uma proposta oficial, e outros jogadores aí que o Vasco também sondou, Matias Rojas, Claudinho, a gente não sabe ainda qual é a prioridade, né? Quem seria o jogador que a 777 estaria mirando. Outro atleta que o Vasco tem muita vontade de contratar, de repatriar, é o Alan, mas até agora não tivemos notícias se ele realmente vai tentar encerrar o contrato dele lá no mundo árabe, que vai até o meio de 2024, ou se ele vai seguir mais uma temporada por lá, e aí talvez no meio do ano que vem, né, podendo voltar a jogar no nosso gigante da colina. Beleza, galera? Antes de terminar o vídeo, queria convidar você que ainda não é membro aqui do canal, quer participar comigo do meu grupo de WhatsApp, de sorteios de camisa que a gente faz, quer participar com a gente das nossas lives, né, participar aí ao vivo com a gente, faz o seguinte, ó, faz um pix para esse número que tá aqui na tela agora, de apenas R$20, manda o comprovante pra gente também, nesse número que está aqui na tela, pelo WhatsApp, que você vai ser inserido no grupo e também já estará participando dos sorteios das camisas. Beleza, galera? Então é isso. Mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Convidar você que não está inscrito no canal a se inscrever ali embaixo naquele botão vermelho e peço para você não esquecer de dar aquela moral e deixar aquele joinha, deixar aquele like no nosso vídeo. Um abraço, tamo junto!